meus amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Com muita gratidão a Deus, estamos gravando hoje as leituras diárias da nossa lição 10, da nossa escola dominical, da revista de adultos, editada pela CPAD. Nesse último trimestre do ano de 2024, estamos estudando as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A nossa lição 10, cuja lição estudaremos no dia 8 de dezembro de 2024, sob o seguinte tema: a promessa da proteção divina. Leitura diária de segunda-feira. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 10. Leiamos então o nosso texto sagrado. Capítulo 1, versículo 1, perdoe-me. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. É muita petulância do diabo ir tentar o Senhor Jesus Cristo. Se Satanás teve tal atrevimento de ir tentar o próprio Deus, tenhamos muita atenção, porque nós, meros seres humanos, não seremos poupados. Satanás tentou o Senhor Jesus citando a palavra de Deus de maneira incorreta. Incorreta porque o texto citado pelo diabo estava fora do seu contexto. Jesus venceu citando também a palavra de Deus, porém dentro do seu contexto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, versículo 6, capítulo 6, versículo 48. Precisamos ter bom conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17.
Aprendamos a manejar bem a espada do Espírito. Vejamos os ardis de Satanás nas 3 tentações. Na primeira tentação, Jesus, o Filho de Deus, não tem necessidade de sofrer fome. Ele pode transformar as pedras em pães e saciar a sua fome. Jesus não tem necessidade de apresentar prova da sua filiação com Deus, suas obras o atestam. Segunda tentação, saltar do pináculo do templo em Jerusalém, fazer espetáculo, sensacionalismo, ficar famoso. Vide livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 2. Jesus é humilde e manso. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 29. Terceira tentação, se prostrar para adorar Satanás é como recompensa ganhar o mundo e a glória dele. Satanás é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele não pode dar aquilo que não lhe pertence, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Deus criou todas as coisas. Esse maravilhoso universo foi criado pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Portanto, de fato e de direito, todas as coisas pertencem a Deus. Deus criou a terra e a deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. O homem, desobedecendo a Deus, entregou a terra a Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 16. No tempo certo, a terra será resgatada das mãos de Satanás e Jesus será rei em toda a terra. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. E livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Assim como Satanás se atreveu a tentar nosso Senhor Jesus Cristo, também nos tentará a nós. Jesus o venceu pela palavra de Deus. Com a mesma armadura nós também o venceremos. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.